Bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre uma classe de máquinas de estados, que são as máquinas de estados algorítmicas. Muito bem, basicamente uma máquina de estado algorítmica, ela é uma máquina de estado, eles têm os mesmos conceitos de estado próximo, transição e assim por diante. Mas a diferença entre uma máquina de estado convencional, que a gente chama máquina de estado de baixo nível, para uma máquina de estado algorítmica, também chamado de máquina de estados com datapath, uma explicação mais aprofundada disso vocês podem verificar nos livros de sistemas digitais, porque essas máquinas recebem esse nome, é que as máquinas de estado algorítmicas, além das operações convencionais, que é de manipulação de bits, que são feitas nas máquinas de estados convencionais, elas também permitem realizar operações aritméticas nos estados, ou seja, eu posso ter um estado que realiza uma operação de soma, um estado que realiza uma operação de multiplicação e assim por diante. E além disso, ela admite armazenamento local, ou seja, registradores internos fora o próprio registrador de estado. Então, basicamente, essa é a diferença de uma máquina de estado algorítmica para uma máquina de estado convencional. Muito bem, existem várias formas de se projetar máquinas de estados algorítmicas. A primeira forma é você convertendo uma máquina de estado algorítmica em um projeto RTL, que não é o foco do nosso curso. A segunda forma é utilizar a abordagem comportamental, que é o que a gente vai aprender aqui na aula de hoje. As máquinas de estado algorítmicas projetadas utilizando a abordagem comportamental, elas são bastante semelhantes às máquinas de estado convencional, mas elas utilizam apenas um procedimento ao invés de dois. Nesse caso, o único procedimento que você tem é aquele primeiro procedimento, aquele procedimento que é sensível ao clock e ao sinal de reset. Você não tem um segundo procedimento, que é o procedimento de saída. Nesse caso, as operações que são realizadas nos estados devem ser feitas em um único procedimento, ou seja, nesse procedimento que é sensível ao clock, que é sensível ao sinal de reset. Vamos fazer um projeto que vai ficar bem claro de entender como é esse procedimento. Então vamos projetar uma máquina de estados algoritmo, aqui no projeto 21, em que nesse caso vamos implementar em Verilog uma máquina de estados algorítmicas que realiza o seguinte funcionamento, que apresenta o seguinte funcionamento, desculpe. A máquina de estado deve possuir um registrador interno denominado de TOT, que é de 8 bits. Inicialmente TOT é igual a zero. Quando a entrada x igual a zero, que no caso é uma entrada de um bit só, adiciona-se a entrada value, que é de 8 bits, ao registrador TOT, ou seja, TOT recebe TOT mais value. E é importante sincronizar o botão X, ou seja, ele pode ser nível lógico baixo por mais de um pulso de relógio, mas deve se executar apenas uma soma. Então, como é que funciona essa máquina? Eu tenho uma entrada de 8 bits e um botão. Toda vez que eu aperto esse botão, fazendo ele sair de nível lógico alto para nível lógico baixo, a máquina adiciona o valor que eu tenho nessa entrada a esse registrador interno, fazendo esse registrador interno, que é TOT, receber o valor dele mesmo mais o valor da entrada. Quando eu pressionar novamente, eu acumulo mais um, uma entrada que eu coloco na entrada value de 8 bits. E assim por diante. Toda vez que eu pressionar o botão, ele vai pegar a entrada e somar o valor que está na entrada a esse registrador interno. Então, como é que a gente vai projetar essa máquina de estados algorítmica? A primeira coisa é obter o diagrama de transição de estados. Então, nesse caso, nós temos uma máquina de estados que tem como registrador interno TOP de 8 bits, as entradas é clock, reset e x, que são entradas de um bit só, e o value, que é uma entrada de 8 bits, e a saída é a saída do próprio registrador TOT. Então, TOT tanto é um registrador interno como é saída também, de 8 bits. Então, inicialmente, eu vou atribuir um estado, que esse estado eu vou chamar de início, que o único objetivo desse estado é zerar o valor de TOT, porque foi dito que no início da operação TOT deve ser zerado. No início da operação TOT é igual a zero. Logo após isso, eu vou para um estado que é o estado de esperar. Esse estado de esperar, o único objetivo dele é esperar que a entrada X ela mude de nível lógico alto para nível lógico baixo.
Isso quer dizer o quê? Que enquanto x for igual a 1, eu permaneço no estado de esperar. E quando x for igual a 0, aí eu vou para um novo estado, em que esse estado vai ser responsável por realizar a soma. Então eu vou para um estado que é o estado de somar. Nesse estado de somar, o que eu vou fazer é TOT recebe o valor dele mesmo mais o valor da minha entrada value. Veja que nessa situação, o que eu devo fazer é esperar, após eu realizar a soma, eu devo voltar para a espera. Só que foi dito no exercício bem claramente que essa entrada x ela pode ser nível lógico baixo por mais de um pulse de clock. Então, se eu saísse do estado de somar e voltasse para o estado de esperar, e minha entrada x fosse nível lógico baixo ainda, ele ia novamente para o estado de somar. Ou seja, eu executaria duas somas, mesmo eu tendo apertado o botão apenas uma vez. Então, o que eu devo fazer nesse caso? Eu devo ir para um novo estado, que eu vou chamar de esperar 2, em que esse estado esperar 2, o único objetivo dele é esperar a minha entrada x, que está em nível lógico baixo, voltar para nível lógico alto. Ou seja, isso aí corresponde a você soltar o botão referente à minha entrada x. Então, enquanto x for igual a 1, eu permaneço no estado de esperar 2, e quando x for igual a 0, aí eu volto para o estado de esperar. Então, essa é a máquina de estados de alto nível que eu tenho que implementar. Vamos implementar essa máquina de estados lá no Quartz. Então, muito bem, eu já fiz a codificação aqui, porque esse projeto é relativamente grande e eu resolvi fazer ele offline para agilizar o nosso tempo. Então, eu criei um módulo chamado FSMD, que é o projeto que a gente quer implementar, que tem como portas clock, reset, x, value e total. No caso, clock, reset e x são entradas de um bit só. Value é uma entrada de 8 bits. E tot é uma saída de 8 bits. Só que veja que tot tanto é saída como é registrador. E além disso, tot ele vai ser manipulado dentro do procedimento always. Então, dessa forma, tot tem que ser um output reg. Muito bem, vou criar um registrador de estado. Como eu tenho 4 estados na minha máquina de estados, eu preciso de um registrador de estados de 2 bits. Então, coloco um reg de 2 bits chamado state. Vou fazer a codificação dos meus estados. Os estados vão ser declarados como parâmetro. Então, estado de início eu estou codificado como sendo 00, estado de espera 01, estado de somar como sendo 10, estado de espera 2 eu estou codificando como sendo 11. Muito bem. Vou usar o meu procedimento initial para inicializar a minha máquina de estados. Nesse caso, procedimento initial, begin, e a inicialização da minha máquina de estados é definir que o meu estado é início e meu tot é igual a 0. O meu registrador tot inicializa zerado. Veja aqui que isso aqui é um padrão que vai se manter em todo o resto do código. Para a atribuição dos estados, eu estou utilizando o operador não bloqueável, e para a atribuição do registrador TOT, eu estou utilizando o operador de atribuição bloqueável. Por que isso? Porque assim como naquela regra que a gente falou, comportamentos sequenciais, eu prefiro utilizar um operador não bloqueável, que no caso aí comportamentos sequenciais é a definição de estados próximos, e comportamentos combinacionais, que nesse caso é atribuição de saída ou modificação de valor de registrador, eu prefiro utilizar a atribuição bloqueável. Então, vamos para o nosso único procedimento. Sempre lembrando que a diferença entre máquina de estado algorítmica e uma máquina de estados convencional, que é as máquinas de estado que a gente implementou nas aulas passadas, é que as máquinas de estado algorítmicas, ela só tem um procedimento, e esse procedimento é sensível ao clock e é sensível ao reset. Então, nós temos um procedimento always, que é sensível à borda de subida do clock. Isso aqui literalmente tanto faz, poderia ser borda de descida, mas nesse caso eu preferi usar a borda de subida. E a borda de descida do reset, por que a borda de descida do reset? Porque nesse caso eu vou implementar na minha placa FPGA, em que os botões, quando eles não estão pressionados, eles estão em nível lógico alto. E quando eles são pressionados, eles vão para nível lógico baixo. Como eu vou mapear reset em um botão desses, então quando eu pressionar, eu tenho uma borda de descida. E eu quero que quando você pressiona, a gente faça o reset. Por isso que esse procedimento é sensível à borda de descida do reset. Begin, muito bem.
A primeira coisa que eu vou analisar é verificar se houve um reset. Então, faço o if reset, se reset for igual a zero. Ora, se aconteceu uma borda de descida do reset, quer dizer que reset agora é igual a zero, né? Caso isso for verdade, então o que eu faço? Eu reinicio o funcionamento da minha máquina de estados, que é definir o estado atual como sendo o início e tot como sendo zero. Caso contrário, isso quer dizer que aconteceu uma borda de subida do clock, o que eu vou fazer? O procedimento é bem sim, semelhante ao que a gente faz para a máquina de estados convencional. Eu vou criar um case com a variável de estado e eu vou colocar todas as condições possíveis para os estados, ou seja, início, espera, somar, espera 2. Para cada condição dessa, o que eu vou fazer nesse case é, além de definir o estado próximo, eu também vou definir todas as saídas ou manipulações que eu faço nos registradores. Então, por exemplo, no estado de início, meu estado próximo é espera, e eu zero o valor do meu registrador, então tot recebe zero. No estado de espera, o que é que eu faço? Eu verifico se minha entrada x é igual a 1 ou igual a 0. Caso ela for igual a 1, analisando aí o diagrama de transição de estados, meu estado próximo é espera, caso contrário, meu estado próximo é somar. Ou seja, se x for igual a 0, meu estado próximo é somar. Veja que no estado de espera eu não tenho nenhuma atribuição no meu registrador TOT. Por que isso? Porque no estado de espera eu não manipulo meu registrador TOT. E para eu não manipular meu registrador TOT, basta eu não escrever nenhuma linha relacionada a ele. No estado de somar, meu estado próximo é espera 2. E no estado de somar, o que eu faço? Eu digo que meu registrador TOT é igual a TOT mais value. Value sempre lembrando que é uma entrada. E no estado de espera 2, o que é que eu faço? Eu verifico se minha entrada x é igual a 1 ou se é igual a 0. Se ela for igual a 1, eu permaneço, eu vou para o estado de espera. Isso quer dizer que eu soltei o botão, né? Porque ele voltou a ser nível lógico alto. E caso contrário, ou seja, se ele permanecer igual a 0, isso significa na prática que eu ainda estou com o botão pressionado, meu estado próximo é espera 2. Fecho o meu case, fecho o meu else, fecho o meu procedimento always e fecho o meu módulo e acabou. Esse é o nossa máquina de estágio de alto nível. Simplesmente isso. É bem parecido com a implementação de uma máquina de estados convencional, só que eu utilizo apenas um procedimento always. Então eu vou definir a máquina de estados de alto nível como top level e vou realizar a compilação e agora vou lá no Model Sim para verificar se o funcionamento está adequado com o que eu quero. Muito bem, compilação encerrada, vou aqui em Tools, um Simulation Tool, RTL Simulation, para abrir o nosso Model Sim. Vamos esperar aqui o Model Sim abrir. O Model Sim está aberto, vamos expandir nossa biblioteca Work e vamos simular o nosso módulo FSMD. Muito bem, o que eu vou verificar aqui é, além das minhas entradas e saídas, eu também vou verificar meu registrador de estado. Vou puxar aqui as minhas entradas e saídas e meu registrador de estado também. Meu sinal de clock, eu vou forçar como sendo um sinal de clock, vou deixar aqui o padrão. Meu sinal de reset, eu vou dizer que inicialmente ele está em 0, ou seja, inicialmente estou fazendo um reset. X, eu vou dizer que inicialmente é igual a 1, ou seja, a minha entrada X, que é o botão, é um botão também, ela não está pressionada. Value, eu vou dizer que inicialmente é um valor escrito na base decimal, sendo igual a 3. E tot value, eu vou mudar o radix para unsigned. Muito bem, vamos dar um pulse de clock. Veja que, inicialmente, minha máquina de estado está no estado 00, que é o estado de início. Até porque é o estado inicial da minha máquina e também porque eu estou fazendo reset. Tanto é que, enquanto o meu reset for igual a 0, eu permaneço no estado de início. Vamos soltar o botão de reset. Vamos colocar reset igual a 1. Então agora eu libero minha máquina para funcionar normalmente. Ela está no estado de início. Quando eu der o próximo pulse de clock, ela vai para o estado de espera. Então quando eu der o próximo pulse de clock, que é aqui, ela vai para o estado de espera. Muito bem, ela está no estado de espera agora, certo? O que vai acontecer? Enquanto a minha entrada x for igual a 1, ela permanece no estado de espera.
Somente quando x for igual a zero, que é o que eu vou fazer agora, vou colocar x igual a zero, é que ele vai para o estado de somar. Quando ele for para o estado de somar, que é no próximo pulse de clock, o que vai acontecer? TOT vai receber o valor dele mesmo, mais o valor da entrada value. Então, TOT vai, no próximo pulse de clock, para o valor igual a 3, como está indicado aqui. Ó. TOT foi para o valor igual a 3, e agora a minha máquina de estados está no estado 1, que é espera 2. Enquanto a minha entrada x for igual a 0, eu permaneço nesse estado de espera 2. Somente quando x for para nível lógico alto, é que a minha máquina de estados volta para o estado de espera. E ela espera novamente a minha entrada x ir para nível lógico baixo. Vamos supor que eu coloque value aqui como sendo um dado binário, um dado decimal escrito, um dado escrito na base decimal, desculpe, sendo igual, por exemplo, 15. E eu coloque x igual a zero. Ou seja, ele vai para o estado de somar. Então, ele vai para o estado de somar. E o que ele vai fazer? Ele vai somar ao registrador TOT, TOT vale 3, o valor 15. Então, TOT vai valer 15 mais 3, que é 18. Como está indicado aqui. TOT agora vale 18. E eu saio do estado de somar para o estado de espera. E eu espero a minha entrada X voltar para ser nível lógico alto. Então, muito bem. A gente poderia fazer simulações mais longas, mas deu para ver que o nosso circuito está funcionando corretamente. A questão é a seguinte, eu vou fazer uma pequena modificação, na verdade, incrementar um pouco mais esse meu projeto, que é fazer o seguinte, eu quero que o valor TOT seja apresentado em um display de 7 segmentos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui minha máquina de estados, que tem entrada X, entrada value, o clock, o reset, que não está representado aqui, que tem como saída o valor TOT, de 8 bits. Vou passar para um conversor de binário para BCD, que a gente já projetou nas aulas passadas. E esse conversor de binário para BCD, como mudar de entrada é 8 bits, ele vai gerar 3 dados de 4 bits, que correspondem a centenas, dezenas e unidades. As centenas, dezenas e unidades eu vou passar para um decodificador de binário para display de 7 segmentos e eu vou apresentar esses dados em um display de 7 segmentos. Um display para centenas, outro para dezenas e outro para as unidades. Vamos lá para o quartos para a gente representar esse projeto. Então, muito bem, já estou aqui no quartos. Além da minha máquina de estados de alto nível, eu já copiei o projeto correspondente ao driver de 7 segmentos, que a gente já projetou em aulas passadas, e ao conversor de binário para BCD, que também já projetamos em aulas passadas. O que eu vou fazer aqui é criar um módulo chamado top, que é o módulo principal, que é o módulo referente ao sistema, que nesse caso ele tem como entrada o clock, o reset e a minha entrada X, que são entradas de um bit só, value, que é uma entrada de 8 bits, e as saídas agora são os dados que vão para o display de 7 segmentos, que é X2, X1 e X0. Essas saídas, como vão para um display de 7 segmentos, obviamente em 7 bits. Aqui nesse caso, eu vou ter que declarar alguns fios intermediários. O primeiro fio intermediário é o ITOT, que é de 8 bits, que é o fio que sai da máquina de estados de alto nível até o conversor de binário para BCD. E eu vou declarar mais três fios de 4 bits, que eu estou chamando de dezenas, centenas e unidades, que são os fios que saem do conversor de binário para BCD para os respectivos drivers de display de 7 segmentos. Ou seja, o dado é referente às centenas, às dezenas e às unidades, que saem do conversor de binário para BCD. Muito bem, como é o mapeamento aqui? Ó? A minha máquina de estados é alto nível, eu instancio ela, denominando de U0. A entrada de clock é a entrada de clock do meu sistema. A entrada de reset é a entrada de reset do meu sistema. A entrada X é a entrada X do meu sistema. A entrada value é a entrada value do meu sistema, mais a minha saída TOT eu estou ligando nesse fio wire TOT. Instancio um bloco de binário, o conversor de binário para BCD, chamado U1, em que o dado binário a ser convertido vem de wire TOT, ou seja, a saída da máquina de estado de alto nível,
As centenas, as saídas de centenas, eu estou ligando no fio chamado centenas. A saída de dezenas, eu estou ligando no fio de dezenas. E a saída das unidades, eu estou ligando no fio das unidades. E agora eu vou instanciar 3 drivers de display de 7 segmentos, chamados de U2, U3 e U4. O U2 vai ser responsável por pegar as centenas e mostrar no display. O display das centenas é X2. Então a entrada desse driver é o dado das centenas, que é a saída do conversor de binário para BCD. E a saída vai ser a saída X2 do meu sistema, top level. Para o driver U3, a entrada vem das dezenas do conversor de binário para BCD. E a saída vai ser mapeada, a saída é a saída X2 do meu sistema, que vai para o display de 7 segmentos 2. Desculpe, display de 7 segmentos 1. A saída do 3 vai para o display de 7 segmentos 1. E por fim, o 4, a entrada do driver U4 é as unidades e a saída eu vou mapear no X0 do meu sistema. Muito bem, vou definir isso aqui como top level. Vou realizar a compilação e vamos agora fazer o Pin Planner e colocar o projeto na FPGA. Muito bem, o projeto já está compilado. Eu estou aqui com o manual da FPGA. Vamos em Assignments, Pin Planner, para fazer o Pin Planner. E eu já fiz o Pin Planner, que é um Pin Planner relativamente longo de ser feito. No caso, gente, a minha entrada de clock eu não vou mapear em botão. Vou mapear em um pino de clock da minha própria FPGA. A minha FPGA, aqui, na seção 3.2, na documentação dela, ela diz que tem 3 pinos de clock. Um pino de clock de 10 MHz e outros 2 pinos de clock de 50. Geralmente a gente utiliza 50 MHz em FPGAs da Altera. Então, nesse caso aqui, eu vou usar meu clock de 50 MHz que está no pin P11. Eu poderia usar o pin N5 ou o pin N14. Só que o pin N5 ele é destinado à conversão analógico digital. Então, é bom evitar utilizar ele para outro propósito, a não ser para conversão analógico digital. Aí, entre eu usar o pin P14, P11 ou o N14, aí realmente tanto faz. Eu utilizei o P11. Muito bem. Vamos agora para os displays de 7 segmentos, que está aqui na seção 3.4. Muito bem, o display X0 eu mapeei no 7 Segment Dist 0. Aqui sempre se lembre que eu estou seguindo a ordem de significância. Então, o X0, o bit 6 disso, é no 7 Segment Dist 0, o bit 6 disso, ou seja, o pin C17, como está aqui. Ó. O bit 5 de X0 vai ser mapeado no bit 5 do 7 Segment Dist 0, que é o pin D17. E assim por diante. Eu faço isso tanto para o X0, que é o display referente às unidades, como para o X1, que aí no caso, o X1 vai no 7 Segment Dist 1, como para o X2, que aí o X2 vai no 7 Segment Dist 2. O sinal de reset, eu estou mapeando, vamos voltar lá um pouco mais, o sinal de reset eu estou mapeando no Q1, que é o pin A7. A minha entrada value eu estou mapeando nas chavezinhas, de SW7 a SW0. SW7 sendo o bit mais significativo e SW0 sendo menos. Então, por exemplo, o bit 7 de value mapeia em SW7, que é o pin A14. Aqui é o pin A14 também. E assim por diante. O bit menos significativo de value eu vou mapear em SW0. SW0 é o pin C10, então aqui vai ser mapeado no pin C10. E a minha entrada X eu mapeei no Q0, que é o pin B8. Muito bem, esse foi o Pin Planner que eu fiz. Vamos agora voltar aqui para o Quartz, fechar o nosso Pin Planner e fazer a compilação para aí sim passar o nosso projeto para a FPGA. Muito bem, projeto compilado. Vamos aqui em Tools, Programmer. Clicamos aqui no nosso projeto e vamos aqui em Start, enviar o nosso projeto para FPGA. Muito bem, nosso projetinho já está aqui na FPGA. Veja que aqui no display de 7 segmentos está aparecendo 000, que é o valor que está acumulado no registrador no caso. Muito bem, nosso botão X é esse aqui de cima. Vamos colocar, por exemplo, 3 aqui na entrada.
Quando eu pressionar aqui o botão, ele vai somar o valor que está aqui, que é 0, mais o valor que está aqui, que é 3. Então aqui vai aparecer 3. É o que apareceu aqui. Muito bem, se eu pressionar o botão novamente, vai aparecer o quê? Vai aparecer o 3 mais o que está aqui, que é 3, ou seja, vai aparecer o 6. Vamos colocar agora, por exemplo, a entrada igual a 9. Então, quando eu pressionar o botão, o que vai fazer? Eu vou pegar o 6 e somar com 9. Então, o resultado vai ser 15 nesse caso, né? Então, tá aqui. Vamos somar mais 5. Vamos somar mais 5. 5 é assim. Quando eu pressionar o botão, ele vai pegar o 15 e somar com 5 vai dar 20. E assim por diante. Se vocês observarem bem, isso aqui pode ser utilizado, a base desse projeto, pode ser utilizado, por exemplo, um cofrinho digital, em que o cara, no caso aqui, ao invés de ser uma chave, poderia ser sensores, em que você somasse os valores das moedas. É um projeto até interessante para você fazer a partir desse. Se eu pressionar aqui o botão de reset, que é esse botão aqui de baixo, o que vai acontecer é que eu zero o valor que está aqui acumulado, como apareceu aqui. Veja que, independentemente de quanto tempo eu pressiono o botão X, ele adiciona apenas uma vez, no caso. Então, a partir disso, nós conseguimos ver que o nosso projeto está implementado de forma correta. No mais, encerramos por aqui. Obrigado a todos pela compreensão, obrigado a todos pela paciência e até uma próxima oportunidade.